Este é o novo canal, o Odontologia Docet, Odontologia Ensina, que tem a finalidade principal de fazer uma interação online com os alunos do primeiro e segundo período e de outros períodos interessados. O eixo de morfofisiologia básica e aplicada, também em interligação com os outros eixos. Inicialmente, para um tipo de pesquisa e uma motivação, nós vamos fazer alguns comentários sobre o pâncreas. O pâncreas é uma glândula anexa do sistema digestivo e no sistema digestório ele tem uma função importante na digestão do maior número de grupos de alimentos, os lipídios, os glicídios e as proteínas. Através da sua parte exócrina, o pâncreas faz a sua produção de lipase pancreática, de quimotripsina, tripsina, amilase pancreática e outros hormônios que vão ajudar na degradação dos alimentos para sua absorção pelas microvilosidades intestinais. A função principal do pâncreas exócrino é exatamente a produção dessas enzimas que irão degradar os grupos de alimentos, fazendo com que o seu desdobramento em unidades menores possa ser absorvida pela lume do tecido intestinal a nível das microvilosidades, indo para o sangue, onde vão atuar e fazer parte do metabolismo de todas as células do organismo. Aliado a essa função exócrina do pâncreas, e aqui é bom que a gente frise, a secreção externa, no caso, o tubo digestivo, o tubo digestório, é considerado como uma parte externa ao organismo. Para a gente não ter uma confusão, pensando que porque cai dentro do tubo digestivo, é uma secreção interna. O que caracteriza a secreção interna é a produção de hormônios que são produzidos em cada glândula específica, caem na corrente circulatória e vão estimular um órgão à distância. O importante é saber que o pâncreas, na sua parte endócrina, existem as ilotas branqueatas e ilotas de Langerhans, que tem 4 células principais, e as células alfa e beta, elas produzem o glucagon e a insulina, que são 2 hormônios relacionados com o metabolismo da glicose, e de funções antagônicas. Enquanto um estimula a liberação e a produção da glicose, o outro tem o contrário, diminuir. E eles funcionam com um feedback negativo. Quando a quantidade de insulina no sangue está suficiente, entra o glucagon para manter o equilíbrio e vice-versa. O grande problema da insulina, que é um hormônio que vai atuar no metabolismo da glicose da seguinte maneira: a insulina ela faz com que os receptores celulares para a glicose sejam capazes de absorver a glicose do sangue. Então a insulina faz com que os receptores específicos das células eles possam absorver a glicose sanguínea e, consequentemente, diminuir o nível glicêmico, o nível de açúcar, o nível de glicemia no sangue. O mau funcionamento dessas glândulas traz como consequência uma síndrome metabólica importante, porque é comum e presente em grande parte dos nossos atendimentos odontológicos, que é o diabetes. O diabetes mellitus, na realidade, ele é um conjunto de doenças metabólicas que têm importância direta no funcionamento do nosso organismo. Existem basicamente 4 tipos de diabetes principais. O diabetes tipo 1, ou diabetes juvenil, ele normalmente acomete as pessoas jovens e se caracteriza pela incapacidade absoluta ou relativa da produção de insulina. Os diabetes tipo 1, normalmente, eles são insulina independentes. Eles precisam do aporte da insulina exógena para poder sobreviver. O diabetes tipo 2, que é o mais comum e representa 90% dos casos, ele é o diabetes mais ou menos tido como diabetes da idade, normalmente aparece depois de 30, 40 anos, e o problema não é a falta da insulina. A insulina é produzida. O problema é que essa insulina ela não consegue se ajustar ao receptor específico e, apesar da presença da insulina no sangue, a absorção da glicose é deficiente. O diabetes mellitus é uma doença muito, muito grave, porque tem muitas consequências para o nosso organismo. Entre as consequências que podemos citar,
a insuficiência vascular periférica, o acúmulo de placas de gorduras que podem levar a um infarto ou a um acidente vascular encefálico, a neuropatia periférica, que leva à insensibilidade periférica dos nervos. Então esses nervos estão praticamente destruídos e as pessoas não sentem quando existe uma agressão. Um exemplo bem comum, que todo mundo já viu isso aí, é uma infecção no pé, tem uma ferida ou alguma coisa, que o paciente não sente, a pessoa não sente, e isso aí, em não sentir, não se defende e pode desenvolver e desenvolve problemas sérios de gangrena, outras coisas, com a necrose tecidual, que leva à amputação do dedo, da perna ou do pé. E outra coisa importante também do diabetes é a dificuldade de cicatrização. Todo diabético, pela insuficiência microvascular periférica, ele tem dificuldade de cicatrização. Com isso, as feridas, processo inflamatório e infeccioso, tem um retardo na sua cura e no seu reparo, porque não existe o aporte necessário do oxigênio. Desde 1993, a Organização Mundial de Saúde considerou o diabetes como a sexta complicação do diabetes. Nesse caso, existe uma relação de mão dupla. Tanto o diabetes agrava a doença periodontal, como a doença periodontal agrava o diabetes. E como é que se explica isso aí? Os produtos finais do metabolismo, no caso inflamatório, está comprometido. Consequentemente, todo o tecido periodontal, ele, pela deficiência vascular periférica, ele tem uma dificuldade do aporte sanguíneo que levaria ao reparo tecidual, ao reparo da lesão periodontal. Por outro lado, a hemoglobina glicada, ou seja, a hemoglobina A1C, glicosilada ou glicada, ela está aumentada e as doenças periodontais fazem com que esse tipo de ligação da glicose com a hemoglobina aumente. Aumentando essa ligação da glicose com a hemoglobina A, agrava o problema do diabetes. Então hoje está provado que quando você consegue fazer um tratamento da doença periodontal, você melhora consideravelmente o nível glicêmico. Por isso é que nós hoje temos que trabalhar em conjunto. Não existe hoje um atendimento isolado. A gente tem que ver o paciente como um complexo biopsicossocial. Na sua parte biológica, ela está toda interligada. Não existe a doença cárie, a doença periodontal. Existe um paciente que tem a doença cárie e doença periodontal. Dentro de uma visão holística da odontologia, nós precisamos tratar desse paciente, tratar do todo. Por isso é que a necessidade, na parte biológica, da inter-relação entre o médico, o dentista, o enfermeiro e toda a equipe de saúde para o tratamento do paciente diabético. O paciente diabético tem que ser tratado por todas as suas especialidades. Além do mais, o lado psíquico é importante porque nós sabemos hoje que a ativação de genes que levam à doença tem muito a ver com a mente, tem muito a ver com o espírito, tem muito a ver com a situação emocional. Então o estresse é um dos fatores que desencadeiam e agrava a situação do diabetes. E na parte social, o dentista tem que ver em que meio social está inserido o seu paciente, para poder ter um aporte, um tratamento, uma visão adequada. Então não há como separar o biológico do psicológico e do social. Razão porque uma das finalidades da odontologia Dorsether é exatamente fazer que esses referenciais dos eixos de fazer com que esses referenciais do eixo de morfisiologia básica e aplicada se una ao eixo de saúde coletiva e nós possamos todos juntos contribuir para o enriquecimento teórico dos nossos pacientes, dos nossos alunos. E por isso temos que sensibilizar vocês da importância dessa visão global, holística dos problemas. São fatores predisponentes para o diabetes, fatores que predispõem à instalação do diabetes. Você pode ter a carga genética que favoreça o desenvolvimento da doença, como você tem genes para câncer, para todo tipo de doença. E esses genes podem ser ativados ou não. É a atividade liga e desliga que nós chamamos. Existe um livro muito importante
vocês podem dar uma lidazinha nele, que é o Código Divino da Vida. É de um geneticista japonês, está vivo, atuante, pesquisador, que ele começa inicialmente ele era ateu, depois ele se converteu, passou a acreditar pela perfeição do universo, na existência que ele chama de algo maior, no caso de Deus, e ele trabalha muito bem essa dinâmica da atuação gênica liga-desliga. Como esses fatores ambientais, eles favorecem isso. Então, deixando o estresse, que eu já falei que é fundamental, vamos para a dieta. Ou seja, o meio ambiente alimentar, ele pode ser um fator determinante na ativação desses genes do diabetes. Uma dieta rica em carboidratos, rica em lipídios, favorecem o desenvolvimento de um processo de uma síndrome metabólica. Hoje em dia, nós temos a quantidade de nossos alunos, a maior parte deles, tem uma alimentação totalmente inadequada, tipo fast food, se alimentando dos sanduíches da vida, ricos em carboidratos, ricos em lipídios. Então nós temos a nossa juventude hoje alimentada de uma maneira artificial, de fast food, que se habituou à visão do alimento já pronto, para não perder tempo, e agravado a isso está a falta de exercícios físicos, caracterizado principalmente pela a criação do computador veio para facilitar a vida, mas em determinados momentos ele atrapalha. A partir do momento que ele sedentariza as pessoas a ficarem diante dele o tempo todo sem se exercitar fisicamente. É importante demais para o não desenvolvimento de um diabetes a prática de exercícios regulares, exercícios aeróbicos. Eu estou me referindo ao aeróbico e não à hipertrofia muscular, a corrida, a esteira, a natação, o futebol, o tênis e qualquer exercício anaeróbico. Então nós temos a nossa juventude e adulto jovem hoje com uma dieta inadequada, é a falta de exercício físico, aliada ao estresse da própria situação moderna de competição, faz com que nos traga o favorecimento de aumentar o número de pessoas com diabetes. O fumo e o álcool também são fatores que nos trazem agravantes para o desenvolvimento e o surgimento do diabetes. Aliados à predisposição genética, fazem com que apareça o diabetes, e hoje ele está aparecendo, principalmente o diabetes tipo 2, que era uma diabetes depois de 50, 60 anos, ele está aparecendo com 30, 35 anos em função disso aí. Então, cabe a nós da área da saúde, a nós dentistas, além de exercer a nossa função de tratamento da saúde oral, ter também o cuidado de interagir empaticamente com o paciente, com a pessoa que está diante de nós, que é uma pessoa global, e através de falas, de exemplos, sensibilizá-los para a importância de uma perfeita atividade física, uma diminuição do estresse, uma melhoria da dieta, que tudo isso aí faz com que não só os problemas da síndrome metabólica, no caso do diabetes, mas de um determinado tipo de doenças que tem essa influência ambientais. Esperamos que os alunos do primeiro e segundo período, eles interajam com esse vídeo, postem observações que serão comentadas por nós, docentes, e também pelos monitores que nos ajudarão. E depois nós postaremos sobre o diabetes e sobre a situação endócrina sobre o pâncreas, exercício do Classroom. E essas perguntas que serão colocadas com prazo para resposta, no próximo vídeo nós comentaremos as principais respostas e as dificuldades que tiveram para responder. Então vocês postem no vídeo também as dificuldades que tiveram para responder as perguntas que serão colocadas no Classroom na próxima semana. Isso farão com que no nosso próximo vídeo nós atendamos as deficiências, as necessidades de cada um de vocês. Então eu queria aqui deixar o meu abraço e até o próximo vídeo.